Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos dar continuidade à análise de uma decisão agora do Supremo que envolve um assunto já objeto de outro vídeo aqui no canal, que é se os municípios podem ou não restringir a locomoção de pessoas idosas dentro do seu território. Eu já gravei um vídeo analisando até o STJ a situação do município de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Apenas para rememorar os principais fundamentos, você se lembra que o município de São Bernardo do Campo editou um decreto, o decreto 21.180 de 2020, estabelecendo restrições de ordem sanitária aos idosos que estejam no território do município e dando outras providências. A principal providência do decreto é impossibilitar, portanto, a locomoção dessas pessoas dentro do território do município. Esse é o decreto. Nós vimos que esse decreto sofreu uma ação civil pública por parte do Ministério Público de São Paulo. Nós vimos que o juiz de primeiro grau decidiu de forma cautelar que o decreto deve se aplicar, mas ele deve ser flexibilizado apenas nas hipóteses em que os idosos precisem estar na rua, ou seja, justifiquem a sua saída de casa. Nós vimos que houve um agravo de instrumento por parte do Ministério Público de São Paulo para o TJ de São Paulo e o TJ de São Paulo proferiu uma decisão liminar sustando os efeitos do decreto, entendendo que o município não pode restringir a liberdade de locomoção de pessoas idosas. Nós vimos até aí e daí teve um pedido de suspensão por parte do município para o STJ e o STJ disse que a matéria não era infraconstitucional, era na essência constitucional e enviou o pedido de suspensão ao Supremo Tribunal Federal e hoje nós vamos analisar exatamente a decisão do ministro Dias Toffoli nesse pedido de suspensão. O que é que chegou ao Supremo Tribunal Federal? Chegou um pedido de suspensão do município de São Bernardo do Campo para assustar os efeitos do acórdão do TJ de São Paulo, que suspendeu o decreto municipal que determina que idosos com 60 anos ou mais não podem sair de casa. É isso que chegou ao Supremo Tribunal Federal e esse será o objeto da nossa análise agora. Portanto, trata-se de um vídeo complementação àquilo que nós já estudamos no vídeo anterior. Eu vou deixar o link do vídeo anterior na descrição desse vídeo para que você possa acompanhar por completo a discussão. O município repete no pedido de suspensão as fundamentações que ele vem desenvolvendo desde o momento em que teve que se defender na ação civil pública do Ministério Público de São Paulo. Ele disse que é uma medida sanitária válida no cenário atual, justamente por conta da pandemia do coronavírus. O município não tem infraestrutura adequada para enfrentar a disseminação do Covid-19, então aqui o município está dizendo que não tem condições técnicas, ou seja, infraestrutura propriamente, não tem médico, não tem hospital, não tem EPI, não tem enfermeiro, não tem remédio, não tem medicamento para enfrentar a disseminação do vírus e por isso justifica o decreto para que as pessoas idosas, 60 anos ou mais, permaneçam em casa. A medida tem como objetivo a garantia da saúde, direito fundamental assegurado pela Constituição, e existe decisão do Supremo Tribunal Federal, essa decisão é do Marco Aurélio, dizendo que os municípios têm competência concorrente em relação ao que determina a Lei 13.979 de 2020. Então o município sustenta isso desde o momento em que teve que se manifestar na ação civil pública do Ministério Público de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo, então, essa é a decisão atacada pelo pedido de suspensão, na linha do que defendeu o MP São Paulo, disse: ressalvadas as hipóteses do estado de sítio, artigos 136 a 139 da Constituição, medida não formalizada pelo Presidente da República, não temos estado de sítio decretado, não cabe ao prefeito dispor mediante decreto sobre o direito do cidadão de ir e vir. Então a decisão do TJ de São Paulo foi no sentido de que os municípios não têm, em hipótese alguma, a possibilidade de regulamentar via decreto nesse caso específico municipal, o direito de locomoção das pessoas dentro do território do município. Isso só pode ser feito pelo Presidente da República e se decretado o estado de sítio nos termos do que entendeu o TJ de São Paulo. Preste bastante atenção porque essa decisão é a decisão objeto do pedido de suspensão para o Supremo. O STJ recebeu o pedido de suspensão, mas disse que a matéria é eminentemente constitucional e mandou o pedido de suspensão para o Supremo. O pedido de suspensão foi, portanto, para o Supremo Tribunal Federal e Dias Toffoli, que é o presidente do Supremo, é quem tem competência, atribuição para analisar o pedido de suspensão e proferir sobre ele pedido de suspensão a primeira decisão. Vamos analisar a decisão do Dias Toffoli somente na parte que nos interessa
para que você perceba que, embora o Dias Toffoli tenha negado o pedido de suspensão do município, ele disse que o município poderia restringir liberdade de locomoção. Então, embora tenha negado o pedido de suspensão do município, ou seja, embora tenha mantido os efeitos da decisão do TJ de São Paulo, o Dias Toffoli disse que o município pode restringir liberdade de locomoção de pessoas idosas, mas condicionou isso ao atendimento de uma exigência. Preste bastante atenção porque essa decisão é muito importante. Diz o ministro Dias Toffoli: assim, muito embora se discuta no caso o poder que detém o chefe do Poder Executivo Municipal para editar decretos regulamentares no âmbito territorial de sua competência, no caso concreto ora em análise, para impor tal restrição à circulação de pessoas, deveria ele estar respaldado em recomendação técnica e fundamentada da Anvisa, o que não ocorre na espécie. Vou repetir essa parte que é a mais importante. Para impor tal restrição à circulação de pessoas, deveria ele estar respaldado em recomendação técnica e fundamentada da Anvisa, o que não ocorre na espécie. O ministro Dias Toffoli, em outras palavras, disse o seguinte: o município pode, nesse caso, estabelecer decreto que restringe a liberdade de ir e vir das pessoas, desde que haja recomendação técnica fundamentada da Anvisa. E que recomendação técnica fundamentada da Anvisa é essa? É a da Lei 13.979. A Lei 13.979 disse que só o governo federal pode estabelecer restrição de locomoção, se houver recomendação técnica fundamentada da Anvisa. Esse é o requisito. Mas o ministro Marco Aurélio, na ADI 6341, em uma medida cautelar, decidiu que a Lei 13.979 estabelece restrições do governo federal, mas isso não impossibilita restrições dos governos estaduais e municipais dentro dos seus limites, porque, no que diz respeito à saúde, a competência é concorrente nos termos da Constituição. Essa decisão pende de análise dos embargos de declaração da Advocacia Geral da União, que eu também já expliquei aqui. Então, de onde é que vem a recomendação técnica e fundamentada da Anvisa? Da Lei 13.979. É de lá que o Toffoli tirou essa condicionante. Ele diz, volto a repetir, para impor tal restrição à circulação de pessoas, deveria ele estar respaldado em recomendação técnica e fundamentada da Anvisa, o que não ocorre na espécie. E continua dizendo, a própria decisão cautelar proferida pelo eminente Marco Aurélio nos autos da ADI 6341 aborda a possibilidade da edição por prefeito municipal de decreto impondo tal ordem de restrição, mas sempre amparado em recomendação técnica da Anvisa. Porque o Marco Aurélio pegou as restrições do governo federal da Lei 13.979 e disse que ela pode ser aplicada a estados e municípios, e no que diz respeito à restrição de locomoção, existe a condicionante da recomendação técnica e fundamentada da Anvisa. Fácil constatar, diz o ministro, assim, que referido decreto carece de fundamentação técnica. Esse é o motivo pelo qual ele não deu provimento ao pedido de suspensão, não podendo a simples existência da pandemia, que ora assola o mundo, servir de justificativa para tanto. Bem por isso, a exigência legal para que a tomada de medida extrema, como essa, ora em análise, seja sempre fundamentada em parecer técnico e emitido pela Anvisa. Ele insiste no ponto. Na presente situação de enfrentamento de uma pandemia, todos os esforços encetados pelos órgãos públicos devem ocorrer de forma coordenada, capitaneados pelo Ministério da Saúde, órgão federal, máximo a cuidar do tema, sendo certo que decisões isoladas, como essa ora em análise, que atendem apenas a uma parcela da população e de uma única localidade, parecem mais dotadas do potencial de ocasionar desorganização na administração pública como um todo, atuando até mesmo de forma contrária à pretendida. Assim, a decisão regional atacada, ao coartar uma tal atitude estatal, não tem o condão de gerar os alegados riscos de dano à ordem público-administrativa, mas antes de preveni-los. Inviável, destarte o acolhimento da pretensão deduzida através da interposição desta contracautela, ante o exposto, nego seguimento à presente suspensão de liminar. Ou seja, o pedido de suspensão foi negado pelo ministro Dias Toffoli justamente porque o decreto do município de São Bernardo do Campo não está fundamentado em recomendação técnica da Anvisa. Em outras palavras, o ministro disse que o município pode restringir a liberdade de locomoção de pessoas desde que haja recomendação técnica e fundamentada da Anvisa, e aqui eu chamo muita atenção. Por quê? Porque o TJ de São Paulo disse que o município não pode restringir liberdade de locomoção de idosos.
Perceba que essa foi a decisão do TJ de São Paulo, ou seja, não havia situação excepcional nem condicionante na decisão do TJ de São Paulo. Ele disse que não podia o município restringir liberdade de locomoção, no caso do decreto de idosos, mas pela decisão do TJ de São Paulo, você percebe que não há possibilidade de restrição de liberdade por município em nenhuma hipótese. A restrição de liberdade para o TJ de São Paulo só acontece com a decretação do estado de sítio por parte do presidente da República. O Supremo disse o seguinte: município pode restringir liberdade de locomoção se tomar as medidas constantes na Lei 13.979, no caso de restringir locomoção, desde que tenha a recomendação técnica da Anvisa nesse sentido. Então, o ministro Dias Toffoli entendeu diferentemente do TJ de São Paulo, mas não deu provimento ao pedido de suspensão do município, porque ele não tinha a recomendação técnica da Anvisa para tanto. Perceba que a decisão do Supremo ela é totalmente diferente da decisão do TJ de São Paulo, mas mesmo assim é uma decisão que não sustou os efeitos do acórdão do TJ de São Paulo. Interessantíssima decisão do ministro do Supremo, que nesse caso mantém a situação como está, ou seja, o acórdão do TJ de São Paulo suspendeu os efeitos do decreto e o Supremo manteve a decisão do TJ, embora por um outro fundamento. Se o município tivesse recomendação técnica da Anvisa, o pedido de suspensão teria sido provido no Supremo Tribunal Federal. Então nós temos aqui mais um desdobramento do que o Supremo vem julgando acerca da competência federativa no sentido de determinação de quarentena, isolamento e restrição de locomoção de pessoas. Decisão interessante, coloque aí no seu caderno essa decisão, porque muito provavelmente ela será objeto de questionamento em provas futuras. Esse vídeo é um vídeo complementação ao vídeo anterior, onde nós analisamos a possibilidade de restrição de locomoção por parte de decreto municipal. O Supremo entende pelo Dias Toffoli que é possível, desde que atendidos os requisitos da Lei 13.979, especialmente no que diz respeito à recomendação fundamentada da Anvisa nesse sentido. Então, para o Supremo, repito, decreto municipal com recomendação técnica da Anvisa pode restringir a locomoção de pessoas. Para o TJ de São Paulo, não, e para o Ministério Público de São Paulo também não. Fica aqui mais uma decisão para análise, mais uma coisa para aprendermos no meio dessa pandemia, a fim de nos prepararmos de forma ideal para os concursos do futuro. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.